Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Depois nós vamos ler Romanos, capítulo 7. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora, Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. E depois o capítulo 8, o primeiro versículo. Aqui em Romanos, nós vamos ler os versículos 23 a 25 do capítulo 7. Mas vejo outra lei em meus membros, que guerreia contra a lei de minha mente, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças dou a Deus, ou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos, confiados no poder do Teu sangue, confiados na obra do Calvário, confiados no derramamento e na habitação do Teu Espírito. É que nós estamos aqui certos de que estamos debaixo do Teu grande nome, ó Deus, reunidos para a Tua glória. Senhor, nós te damos graças por nos privilegiar com esta manhã, onde nós podemos ser alimentados, onde nós podemos, Senhor, sentar à Tua mesa, com toda esta simplicidade, podendo aqui te adorar, declarando que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu nos deste o Teu Filho como nosso Senhor, Tu nos deste o Teu Espírito para nos habitar. Por isso, Senhor, nós nos alegramos, por mais que todas as circunstâncias possam estar contra nós, a nossa alegria é o Teu Filho, a nossa alegria é aquele que veio por nós, morreu por nós, está no trono por nós, e disse que voltará para nós. Então nós te louvamos nesta manhã, Senhor.
Nos ajuda agora, pelo Teu Espírito Santo, a meditar nesta palavra com vida. Nos ajude agora, Senhor, a sentir o poder e a vida da Tua palavra penetrando o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, irmãs, eu creio que vocês que, da última vez que eu estive aqui abordando esses mesmos textos, puderam lembrar um pouco da palavra que foi ministrada naquela oportunidade. Nós estivemos estudando, e já com algum tempo, estivemos estudando este capítulo 2 da Epístola aos Efésios. E relembrando os irmãos, creio que isso é muito importante, eu disse a todos vocês que, para que nós pudéssemos fazer uma interpretação mais profunda, mais contundente, deste capítulo 2, dessa maravilhosa Epístola aos Efésios, é muito importante se nós pudéssemos entrar neste capítulo 7, ou nesses versículos finais do capítulo 7 de Romanos, e todo o capítulo 8. E quando entramos no capítulo 8, nós vimos alguns degraus ali, que nos ajudam a entender os versículos 4 a 6 da Epístola aos Efésios. Porque esta epístola é uma epístola, a Epístola aos Efésios, é uma epístola de uma extraordinária profundidade. Ninguém é capaz de poder esgotar sua revelação. Então, a Epístola aos Romanos é uma epístola mais extensa. E aqui, nesses textos que eu citei, os últimos versículos do capítulo 7, versículo 23 até o 25, nós temos aqui uma descrição, embora resumida, daquilo que Paulo coloca de forma detalhada no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. E Paulo vai descrever tudo isso em uma palavra: desgraçados. Ele diz miserável homem que sou. Então ele usa esta frase para descrever tudo aquilo que Paulo coloca ali, como que empilhando frases, para dizer o que significa essa palavra miserável. O sentido é exatamente, vocês se lembram muito bem, aqueles que estiveram aqui, que eu detalhei o significado dessa palavra na sua raiz, lá no texto original, o que realmente essa palavra significa: miserável, desgraçado, alguém que está sem força, alguém que é incapaz, alguém que está vencido, alguém que está sendo colocado no chão e tem uma espada transpassando o seu coração. Esta é a palavra, desgraçados. Então, quando você vai chegando ao final do capítulo 7, esse versículo 25, graças a Deus por Cristo Jesus. Essa frase, ela é uma outra forma de nós entendermos aquilo que Paulo diz no versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus. Se você coloca esses textos de uma forma, em um quadro, você começa a entender a grandeza daquilo que Deus está falando. Graças a Deus por Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, aqui ele resume os versículos 1 a 3, nos deu vida. Aí entra o que Paulo diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio que um dos grandes perigos da vida cristã é nós não entendermos o que significa o perdão dos nossos pecados. Talvez essa seja uma das causas da deficiência espiritual de muitos cristãos. Talvez essa seja a explicação pela espiritualidade fraca, pela oração vazia, pela falta de ânimo, de estímulo, de compromisso, de entrega, de consagração.
Porque muitas pessoas vivem a vida cristã, toda a vida cristã na periferia, na superficialidade. Porque muitas pessoas não se rendem verdadeiramente. Ainda continuam mundanos, ainda continuam na superficialidade, ainda continuam com seus corações frios. Por quê? Eu digo para vocês que uma das causas é não entenderam o perdão dos pecados, não compreenderam a gravidade do pecado e não, consequentemente, não entenderam o perdão dos pecados. Aqui está uma explicação para isso. Deixe-me ler 3 textos com vocês. O primeiro está em Romanos capítulo 4 e o versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 7 diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Felizes, felizes. Isto é, em qualquer circunstância, por qualquer motivo, seja lá como for, nós precisamos manifestar uma alegria, isso por si só já deve ser motivo de alegria. Irmãos, existe um momento em nossa carne que a gente se entristece, é claro. Existe um momento em nossa caminhada que a gente desanima, é claro. Eu creio que tudo isso é comum à nossa natureza, essa carne, que ainda estamos nela. Mas uma coisa é fato, e é imutável, é que nós precisamos entender que nós temos tudo para sermos felizes, porque as nossas iniquidades foram perdoadas, e os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Sabe o que significa essa frase? Pecados cobertos. Essa é uma alusão àquilo que nós vamos ver, se for possível ainda hoje, aquilo que está em Êxodo capítulo 12, quando Deus mandou sacrificar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, o sangue para eu ver. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nós podemos ter um conceito errado sobre perdão, nós podemos ter um conceito até mesmo superficial. Se você olhar, eu olhar, todos nós olharmos a nossa condição, nós temos quebrado a lei de Deus, nós temos transgredido a sua palavra, nós não temos feito a sua vontade, nós temos vivido para os nossos prazeres. Possivelmente, eu e você não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Possivelmente não há nenhum dos 10 mandamentos que nós não tenhamos quebrado todos os dias. Imagine isso. Se não quebramos em palavras, quebramos em pensamentos, em imaginações, mas quebramos, falhamos. O que é a vida de um cristão? Vamos falar de um cristão dedicado. É uma vida de constante batalhas, de constante lutas, contra a sua carne, contra o pecado, contra o mundo. O irmão J. Serrail, ele disse algo muito interessante. Ele diz: o primeiro passo em direção ao céu é enxergarmos que merecemos o inferno. Eu vou repetir. O primeiro passo em direção ao céu é enxergarmos que nós merecemos o inferno. E você sabe que se fizermos uma pesquisa entre os cristãos, nós vamos encontrar poucas pessoas que vão concordar com o nosso irmão. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, elas não acreditam que merecem o inferno. Seja íntimo do seu coração. Tire um momento para você ficar íntimo do seu coração. Tome seus pensamentos, suas ações, suas palavras. Pese tudo isso. Meça pela palavra de Deus. E veja se você, ou eu, se nós não merecemos ser condenados ao inferno no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus. Meça. Seja íntimo, seja sincero com você mesmo.
Se há alguém aqui que pode levantar e dizer assim, por tudo que eu sou, por tudo que eu fiz, por tudo que é em mim, eu mereço o céu. Digo para vocês, não há quem faça isso. Porque todos nós merecemos o inferno eternamente. Digo para vocês com toda segurança, vou citar 2 textos. Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram, todos. Nosso problema não é que nós cometemos pecados, é que nós nascemos em pecado. Nós nascemos com uma disposição maligna para o pecado, uma disposição ardente para o pecado. Olha o outro texto que eu quero citar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não há um canto dessa terra, não há um lugar dessa terra que não esteja contaminado pelo pecado e pela morte. Não há. É isso que você vai encontrar. Porque nós somos pessoas que deixamos de fazer o que devemos fazer e fazemos coisas que não deveríamos fazer, entristecendo o coração de Deus a todo o tempo. É isso que nós somos. Nossa fé fraca, nosso amor frio, nossas obras poucas, nosso zelo pequeno, nossa espiritualidade rasa, superficial, nossas orações muitas vezes formais e sem sentido. Somos nós. E eu quero colocar mais 2 textos aqui. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Diz assim, não há homem justo sobre a terra, não há quem faça o bem, não há quem não peque. Outro texto que está intimamente ligado a esse, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Você pode perceber isso? E eu quero adicionar aqui mais 2 outros textos, pelo menos 2. Isaías 6:3, onde tem aquela declaração sobre Deus, que Ele é santo, santo e santo. E junto a esse texto, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que diz assim, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, se esse Deus, que nós chamamos de Pai, Ele é tão santo, mas tão santo, essas 3 palavras, santo, 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 simplesmente existe na Bíblia em português, porque nós não temos os superlativos, os verbos no sentido superlativos da descrição, são as descrições hiperlativas, nós temos superlativos, desculpe-me, nós não temos os hiperlativos, só na língua hebraica e grega que existe. Isso aqui é para falar da intensidade, da santidade de Deus. E aqui, deixe-me colocar mais 2 outros textos, também para ganharmos tempo, vou citar só 2. O primeiro está em Abacuque, o segundo está em Jó. Abacuque capítulo 1, versículo 3 diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. E a opressão, a palavra opressão aqui no hebraico é a maldade, o engano, a mentira, o engano, não podes contemplar. E Jó diz assim, e esse texto de Jó é muito interessante, olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras diante dos teus olhos. Imagine a santidade do olhar de Deus, que Ele vê impureza nas estrelas. Agora, o que Deus vê em mim? Irmãos e irmãs, honestamente falando, toda essa exposição até aqui, não nos leva a uma rendição. Eu vou citar aqui algumas descrições de homens de Deus. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, sabe o que Abraão disse? Abraão disse assim, eu sou pó. Eu sou pó. Jó,
no seu livro, no capítulo 40, versículo 4, sabe o que ele disse? Eu sou vil. Eu sou vil. Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, ele diz assim: todos nós somos impuros. Impuros. O apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Imagine. O que é o pecado, então, irmãos? O que é o pecado? Pelo menos 4 pontos para vocês entenderem de forma resumida. O pecado é um fardo que precisa ser retirado. O pecado é uma montanha que precisa ser removida. O pecado é uma poderosa dívida que tem que ser paga. O pecado é uma mácula que tem que ser purificada. Isso é o pecado. Então, o que nós podemos fazer? Onde nós podemos encontrar ajuda? Jó, no capítulo 13, versículo 23, ele disse assim: quanta culpa tenho eu? Eu acho que é difícil nós chegarmos a esta conclusão: quanta culpa tenho eu? Meus irmãos e irmãs, entendam algo: o juiz não perdoa um ladrão porque ele está arrependido do pecado que ele cometeu, ou do crime que ele cometeu. Não adianta um criminoso chorar um rio de lágrimas, que ele não será perdoado. Ele não vai impedir, com as suas lágrimas, com o seu arrependimento, de ser punido. Coloque-se numa situação dessa. O arrependimento de hoje, a tristeza de hoje, não apaga a conta dos pecados que foram, dos crimes que foram cometidos. Eles estão lá. Bom, então o que nós vamos fazer? Como que nós podemos viver? E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para você entender o que significa o perdão de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que nós entramos para dentro de uma religião. E dentro dessa religião, aí existem os preceitos formais. Se você cumprir os preceitos, você vai ser o cristão certinho. Você vai ter a benevolência de Deus. Isso não é verdade. Você precisa entender que eu e você, como diz Paulo, tanto no capítulo 2 de Efésios, como no capítulo 7 de Romanos, que nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos desgraçados, nós éramos miseráveis, é isso que nós éramos. E o que Deus fez? Aí que entra o grande mistério do Calvário, aí que você precisa compreender: nunca houve algo que fosse difícil para Deus. Deus nunca teve que estar diante de algo que o limitasse, porque nada pode limitar a Deus. Ele não está limitado a nada e nem a ninguém. Não existe impossível para Deus. Porém, um dia ele teve que estar diante de algo que para ele foi tão pesaroso, que ele teve que tirar a face do seu filho, a ponto do seu filho dizer: Deus meu, porque me abandonastes. Essa talvez sejam as palavras mais pesadas, mais profundas, do ponto de vista da expiação e da redenção que existe. Porque me, seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós não sabemos o que significa isso. Sentamos, cultuamos, cantamos, comemos o pão, bebemos o cálice, vamos embora. Domingo tem de novo. Vira uma rotina. A gente perde a devoção. E o mundo vai ganhando espaço no nosso coração, a frieza vai ganhando espaço. Nos tornamos cristãos formais, religiosos. Uma vida cristã sem
sem sentido, lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo um jornal, perdemos a fome na oração, perdemos o desejo pela oração, perdemos a comunhão com Deus na oração. Eu quero colocar algo para vocês, e essa é a parte final. É o lugar que o sangue de Cristo Jesus ocupa em nossa vida hoje. É por causa desse sangue que tudo isso que eu falei aqui, todos os textos que eu citei, tudo isso que me condena, que nos condena, que descreve o nosso verdadeiro estado, desaparece. É por causa do sangue de Cristo Jesus. E o que é o sangue de Cristo Jesus? O que é o sangue de Cristo Jesus na tua vida, na minha vida? Qual é o efeito desse sangue? Nós precisamos estudar com muito cuidado isso. Primeiro eu quero citar alguns textos, 4 textos. 2 eu já mencionei aqui, Romanos 3:25, que diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isto é, eu quero que você observe essa frase, a quem Deus propôs. Essa palavra propôs é a raiz grega da palavra propiciação, que no hebraico ela tem o sentido de remoção da ira, desviar a ira. Significa que Deus, Ele colocou o seu Filho como propiciação, e toda a ira de Deus que era contra nós, os filhos da ira, Ele desviou sobre o seu Filho. Você compreende agora a palavra propiciação? Ele desviou a ira que era contra nós sobre o seu Filho. Ele colocou sobre o seu Filho, a ponto do seu Filho bradar lá da cruz: por que me desamparastes? A resposta está aqui hoje, para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui e dizer: graças te damos, graças a Deus por Cristo Jesus, para que nós hoje pudéssemos estar aqui e poder dizer assim: mas Deus, Ele foi rico em misericórdia com a minha vida. Quando eu estava morto, quando eu estava morta, nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo. Pela graça eu não sou mais filho da ira. Pela graça eu não me encontro mais morto, não me encontro mais morta nos meus delitos e pecados. Pela graça eu sou salvo. Pela graça eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Pela graça. É por causa da graça. É por causa dessa graça. Você consegue ver aqui? Deixa-me colocar um outro texto, ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Ele diz logo: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é essa frase, salvos da ira? Que ira é essa? É a ira vindoura, é a ira eterna, é a ira da condenação eterna. E por que nós seremos salvos dessa ira? Por causa da justificação. Que palavra é essa, irmãos? Mergulhe nesta palavra. Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos. Mas que justiça tenho eu? O que fiz eu? O que fez você? Indignos pecadores. Como que um desgraçado, miserável como eu pode ser justo? Não é a minha, não é a tua, é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo cobriu a nossa vida. A justiça de Cristo tornou-se a nossa vestidura. Você pode agradecer a Deus por isso? Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Aí ele não vai dizer assim, segundo a sua graça. Ele não se contenta em dizer isso, ele diz segundo a riqueza, a superabundância da sua graça. E o último texto
Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, paz, por que paz? Porque Deus estava irado conosco, nós éramos inimigos de Deus, porque éramos filhos da ira, nós estávamos distantes, nós estávamos separados, aí ele fez a paz, e disse, ele fez a paz pelo seu sangue, e por meio dele, olha a palavra que ele diz, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, reconciliar-se, ele fez a paz pelo seu sangue, nos reconciliou. Então, eu quero concluir aqui, o sangue de Cristo Jesus, essa é uma das grandes doutrinas da Bíblia, e digo para vocês, irmãos e irmãs, se você quer estudar a doutrina do sangue de Cristo Jesus, especialmente você vai ter que ir no Novo Testamento, porque aqui está, existem 87 ocorrências da palavra sangue no Novo Testamento, mas eu estou usando isso aqui não apenas a título de mera informação, mas para destacar um ponto singular, porque a maior ocorrência da palavra sangue no Novo Testamento está na epístola aos Hebreus, e dessas 20 ocorrências da palavra sangue, na epístola aos Hebreus, 10 vezes se encontra no capítulo 9, então, nós podemos dizer que o capítulo 9 da epístola aos Hebreus é a maior exposição bíblica acerca do sangue de Cristo Jesus, é a maior exposição que existe. Se você quiser ler comigo, abra Hebreus capítulo 9, vamos ler os versículos 7 e 8. E depois o versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículos 7 e 8 diz, mas no segundo, isto é, ele está falando ali, deixe-me apenas fazer uma pequena exposição para você entender o texto. O escritor da epístola aos Hebreus, ele está fazendo um paradoxo entre o santuário celestial e o santuário terreno. Mas ele está falando do santuário terreno. Ele está falando do santuário terreno. Lembra do tabernáculo? Êxodo capítulo 25, quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo? Então o tabernáculo ele tinha 3 partes, uma parte exterior e 2 partes interiores. A parte exterior era chamada de átrio, as 2 partes interiores era o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele está falando, mas no segundo, isto é, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, isso agora é importante, porque é Levítico capítulo 18, aqui o livro de Levítico, onde ele está falando sobre o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para poder fazer a expiação. Então isso aqui é muito importante, o capítulo 16, e não 18 de Levítico, capítulo 16, onde ele entrava uma vez por ano, para poder fazer a expiação. Então ele diz, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, porque o cordeiro deveria ser morto lá fora, e o seu sangue era colocado numa vasilha, ele entrava lá no lugar santíssimo, e diz assim, primeiro, se você ler o capítulo 16 de Levítico, ele tinha que fazer um sacrifício pela sua casa, pela sua própria vida, e depois ele tinha que oferecer o sangue em expiação para todo o povo. Aí diz assim, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Versículo 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santíssimo não havia se tornado uma realidade. Eu quero que você entenda que esse escritor está falando de algo extremamente elevado. Aí agora, ele está tirando a nossa mente daquilo que era terreno, daquele povo que tinha o tabernáculo em vista. Porque para o judeu, e essa epístola aos Hebreus, escute, ela foi escrita de maneira inicial, e no início, ou seu propósito essencial, histórico, ela foi escrita para os judeus que estavam vivendo a dispersão, que estavam espalhados, muitos cristãos judeus estavam espalhados, eles estavam confusos com relação às cerimônias, com relação à espiritualidade, e essa epístola, ela vem corrigir, ela vem libertar os cristãos do ritualismo judaico. Então ele vai dizer isso,
Por isso hoje é tão importante nós sabermos, porque ele não está falando apenas do ritual que se cumpria no tempo da lei, do Antigo Testamento. Ele está dizendo com isso, o Espírito Santo quer dar algo, quer dar uma luz maior, de uma qualidade maior, porque dentro do livro de Hebreus, o lugar santíssimo, e todos nós precisamos saber disso, porque Efésios 2 vai dizer, no versículo 6, escute isso, irmãos, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O que significa essa descrição? Lugares celestiais, é o que na Epístola aos Hebreus é chamado de lugar santíssimo. É que era uma figura que havia lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, na peregrinação do povo, no deserto, Deus mandou fazer aquele tabernáculo, tinha aquele lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava no dia da expiação, Levítico capítulo 16, ele entrava uma vez. Aí está dizendo com isso, o Espírito Santo está dando a entender que a realidade, irmãos, escute que palavra linda, e que muitos cristãos não entendem, que ficam na periferia, na religiosidade, no espiritualismo vazio. Ele está dizendo que o Espírito Santo veio trazer uma realidade do lugar santíssimo, e que esse lugar santíssimo só pode ser alcançado por causa do sangue que foi derramado por Cristo Jesus. O que Paulo disse em Efésios capítulo 2, e o versículo 6, não é um delírio escriturístico, é uma realidade para a igreja. Mas por que, irmãos? Por que que nós temos dificuldade de entender essa suprema realidade espiritual? Porque nós não entendemos o perdão. Porque ainda nos vemos em um extremo ou em outro. Ou nos vemos baseado em religiosidade, ou nos vemos numa total incapacidade, porque não entendemos o perdão, não entendemos o sangue. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, que o lugar santíssimo, onde Cristo está, é uma realidade para nós, porque o sangue, ele abriu um caminho vivo e novo para nós. Deixe-me colocar aqui, ele diz, o caminho do lugar santíssimo não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso que ele está dizendo, não havia realidade. Mas se você ler Marcos, o capítulo 15, o versículo 18, lembra? Marcos, capítulo 15, o versículo 38, aliás, não é 18, Marcos 15, 38, quando o sumo sacerdote estava ali fazendo suas oferendas, naquele dia aconteceu algo, porque lá no Gólgota, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício de Deus, estava sendo levantado. E quando Cristo estava lá no Gólgota, o sumo sacerdote estava fazendo o seu ritual, a religiosidade estava funcionando em Jerusalém, a religiosidade estava funcionando em Jerusalém, o templo ali estava cheio de judeus, mas lá no Gólgota estava a realidade, não religiosidade, o Cordeiro de Deus, o tabernáculo de Deus, o Santo dos Santos, se tornou aquele terrível lugar. Ali estava o sangue entrando diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Marcos capítulo 15, versículo 38, aquele véu, aquele espesso véu, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ele partiu de alto a baixo. Imagine o pânico do sumo sacerdote daquele dia. Por quê, irmãos? Porque Cristo entrou no véu, além do véu, no verdadeiro tabernáculo, para oferecer uma vez para sempre um sacrifício eterno, para derramar por nós o seu sangue eternamente. Agora deixe-me ler outros textos aqui do capítulo 9. Olha o versículo 13 e o versículo 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, ele está falando lá de Levítico capítulo 16, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deixe-me dizer algo aqui, irmãos, o que quer dizer o sangue de Cristo Jesus?
purificando nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? O que quer dizer aqui obras mortas? Você precisa entender que o sangue de Cristo Jesus hoje tem um efeito subjetivo na nossa vida. Quanto ao efeito objetivo, ele realizou uma vez para sempre. Quanto ao seu efeito subjetivo, este sangue ainda continua purificando a nossa consciência, porque nossa consciência tem que ser purificada. Nossa consciência é uma faculdade do nosso espírito, e a nossa consciência está ligada à mente, que é a faculdade da nossa alma. A mente, irmãos, é onde se absorve tudo dentro de nós, na nossa alma. Quando você peca, sua mente inevitavelmente é contaminada. E a mente, quando ela é contaminada, ela vai cauterizando a consciência. Mas o que o sangue de Cristo faz? O sangue de Cristo, ele age de uma forma tão poderosa na nossa consciência, que ele impede a cauterização. E isso faz com que o Espírito Santo fale, convença você e eu do pecado, da justiça e do juízo, do perdão. Isso tem um efeito poderoso, e é justamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesta palavra, porque todos nós aqui já fomos eternamente perdoados, mas nós muitas vezes não estamos compreendendo a dimensão do perdão na nossa vida. Nós não compreendemos o poder do perdão dentro de nós. Irmãos, deixe-me colocar mais um texto aqui para colocar mais luz. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus. Ele não está falando aqui de salvação. Ele não está falando de salvação, ele está falando para quem é salvo. Ele está falando para quem já teve os pecados perdoados. Ele está falando aqui para pessoas que estão em Cristo Jesus, mas que desfrutam de religião e não de espiritualidade, e não de realidade espiritual. É isso que tem feito, irmãos, porque muitos cristãos, e hoje aqui eu posso ver, na face de muitos, e de alguns, um certo distanciamento, como algumas pessoas agem como se estivessem na frente de um circo, de um palhaço, e não da voz de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Vou dizer para vocês: apostasia, religiosidade morta, frieza, indiferença, rejeição, desprezo. Mas para você, meu irmão e minha irmã, que tem fome de Deus, e que muitas vezes o diabo tem te enganado, o diabo tem te arrastado para uma superficialidade, ouça: o sangue de Cristo Jesus não apenas tratou com seus pecados para sempre, mas trata com a sua vida hoje, para te garantir o direito do desfrute de uma espiritualidade elevada, te tirar dessa vida rasa, te tirar dessa periferia, te levar a uma espiritualidade profunda. É isso que nós precisamos hoje como igreja, porque digo para vocês, a apostasia que está varrendo essa terra é pior do que essa epidemia. É pior do que essa epidemia. E está matando muito mais do que essa epidemia. Nós estamos discutindo o que está nos vídeos, o que está nos jornais, o que as pessoas estão dizendo. Você precisa atentar para o que a Bíblia está dizendo. Se você vai morrer de Covid, vai morrer de uma outra doença, se sua alma, se seu espírito está salvo, glória a Deus. Duro é você sobreviver a uma epidemia dessa, ou qualquer uma outra doença, ou qualquer outro desastre, e continuar morto espiritualmente. Isso é que é pior. E naquele grande dia, você ser reprovado diante de Deus. Então eu chamo a atenção dos irmãos para isso. A falta de reverência, a falta de temor, a falta de amor, de zelo para com a palavra. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. E por que nos falta intrepidez? Sabe por que nos falta intrepidez? Olha o que diz: para entrar no lugar santíssimo pelo sangue. Por que nos falta intrepidez? Porque nós traduzimos, nós interpretamos errado o sangue de Cristo. Nós vemos o sangue de Cristo só lá atrás. Nós vemos o sangue de Cristo passado. Veja, pela palavra de Deus, o sangue de Cristo hoje na tua vida. Nós comemos e bebemos deste cálice,
Aqui é um suco de uva, mas a realidade espiritual dele nos leva a refletir sobre o poder magnífico, supremo do sangue de Cristo Jesus hoje na nossa vida. Compreende, irmãos? Deixe-me colocar 2 textos para terminar. Aqui mesmo em Hebreus 11 e Hebreus 12. Hebreus 11, 28 diz assim, Hebreus 11, 28, pela fé. E tudo isso que eu falei para vocês, irmãos, é só pela fé. Tudo isso que eu falei aqui é pela fé. Não se alcançará nada sem a fé. É pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Isso aqui está lá na história de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler daqui a pouco. O outro texto está em Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala o quê? Fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos entender esses 2 textos. Então, primeiro, e por que não dizer, os 2 textos, eles podem ser compreendidos aqui em Êxodo capítulo 12, os versículos 11 a 13, 41 a 43. Se você quiser abrir sua Bíblia, para que nós possamos ler juntos, e aqui nós vamos encerrar. Hebreus capítulo 12, versículo 11 a 13 diz, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora vamos para os versículos 41 a 43. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Então, meus irmãos e irmãs, preste bastante atenção, porque esses 2 textos nos levam a esses textos. Aqui você vai ver, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Eles creram, porque naquela noite o Egito estava debaixo do juízo de Deus. O juízo de Deus estava sobre o Egito. O anjo da morte estava destruindo, ceifando todos os primogênitos. Mas quando os judeus receberam essa palavra da Páscoa, eles entraram para dentro das suas casas, colocaram o sangue do cordeiro. Cada família sacrificou um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito. E sacrificou aquele cordeiro e colocou o sangue nas portas. Olha o que aconteceu, irmãos. O anjo da morte passou sobre todo o Egito. E todos os primogênitos do povo de Israel foram guardados em suas casas por causa do sangue do cordeiro. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Pela fé, eles celebraram a Páscoa. Porque eles creram na palavra de Deus. E que aquele sangue os guardaria da morte e da condenação. Outro texto diz que Jesus é o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala, coisas superiores ao de Abel. Porque o sangue de Cristo fala coisas superiores, mais do que o sangue de Abel, por uma única e simples razão. Abel foi o inocente que morreu. Ele derramou seu sangue. Ele era inocente. Ele derramou seu sangue por ninguém. Cristo foi o inocente que derramou seu sangue por todos nós. O sangue de Cristo é o sangue que fala diante de Deus.
Porque para os judeus, quando eles olhavam para as histórias antigas, eles tinham aquela visão da inocência de Abel, aquele que morreu na sua inocência. Ele morreu na sua inocência, mas o sangue dele não fala. E o sangue de Cristo é o sangue que fala. E eu e você precisamos ter certeza que diante de Deus, o sangue de Cristo está falando ao nosso respeito. Porque quando Deus olha para nós, assim como ele diz aqui no versículo 13, quando eu vir o sangue, Deus vê o sangue de Cristo Jesus. Então hoje, irmãos, não mais desgraçados, não mais miseráveis, não mais filhos da ira, não mais mortos em nossos delitos e pecados. Hoje nós fomos ressuscitados pelo sangue de Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós podemos proclamar que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nosso pecado foi removido, nossa dívida foi paga, toda a montanha de iniquidade que estava sobre nós, Cristo levou lá na cruz do Calvário. Então hoje nós podemos celebrar a mesa do Senhor. Nós podemos comer, nós podemos beber com gratidão no nosso coração. A Deus seja glória em nossas vidas nesta manhã. Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Pai, no grande nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui tributar a Ti a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que haja em nós aqui corações verdadeiramente gratos, porque nós podemos meditar na Tua palavra e ver a grandeza do poder do perdão, a grandeza do poder do Teu sangue sobre nossas vidas. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias à obra do Teu Filho Jesus por nós. Glórias a Deus, porque nós temos o sangue de Cristo hoje falando, testemunhando a nossa justificação. Glórias a Ti, Senhor, porque aqui está uma igreja diante do Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos tire da periferia, nos tire da superficialidade. Faça com que nós possamos meditar nesses textos e possamos ver aqui, Senhor, Tua obra perfeita ao nosso favor, ou em nosso favor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda o Teu povo, querido Espírito Santo, para que nós tenhamos um culto que esteja à altura daquilo que o Senhor é digno neste lugar, para que nós tenhamos intrepidez de Te adorar, de Te exaltar, de Te agradecer e de entrar no santuário da Tua presença. Que aqui nessa oportunidade, de maneira congregacional, nós possamos entrar na Tua presença com as nossas vozes, com a nossa gratidão, com a nossa alegria, com os nossos louvores e Te bendizer, porque o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado pelo perdão, obrigado pelo sangue de Cristo derramado, obrigado pela salvação que nós temos, Senhor. Obrigado porque não somos mais os filhos da ira, obrigado porque nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado porque hoje nós podemos dizer que somos livres, toda dívida foi paga, todo pecado foi removido, toda mácula foi limpada. Glórias a Cristo Jesus. Te adoramos, Senhor.